Ryan, que já aceitou a oferta de um time inglês. Falta o sim do Vasco. Dois atacantes que o Vasco adquiriu no dia de ontem, né? Negociação aí, um já está sacramentada, a outra negociação praticamente sacramentada. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre Ryan, a gente vai falar também sobre Verratti, esses dois que podem deixar o Vasco. Será que ontem foi uma despedida do Ryan? Notícia que Ryan aceitou uma proposta da Premier League e está próximo de deixar o Vasco. E se você falar nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Ryan, que disse sim pela primeira vez a uma proposta do exterior. O atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Vasco, aceitou a oferta do Bournemouth, time inglês que é o 15º colocado na Premier League e acaba de perder Semenyo, que foi vendido ao Manchester City numa operação de 65 milhões de libras ou 470 milhões de reais. A proposta do Bournemouth ao Vasco é de 35 milhões de euros ou 217 milhões de reais. Se o Vasco aceitar a oferta, o Ryan se transfere para o clube inglês ainda nessa janela de janeiro. Se não, voltamos à estaca zero e o Bournemouth vai ser mais um clube a tentar a contratação do jogador. O último e dono da melhor proposta havia sido o Zenit, com uma oferta de 31 milhões de euros. O Borussia Dortmund e o Bayern de Munique são outros interessados no atacante que é considerado a maior joia do Vasco desde Felipe Coutinho. E certamente, mesmo que seja para o Bournemouth, para o Dortmund ou para qualquer outro clube, o Ryan vai se tornar a maior venda da história do Vasco e uma das maiores do futebol brasileiro, assegurando bastante dinheiro ao Cruz Maltino. Bom, ontem o Vasco venceu a equipe do Maricá num jogo animado, né? A gente pode dizer que foi um jogo animado ontem, Vasco e Maricá em São Januário, estreia do Campeonato Carioca, primeira partida do Vasco também vestindo Nike, e o Vasco venceu por 4-2, 2 gols de Ryan, um gol de Felipe Coutinho e um gol de Carlos Cuesta. O jogo se desenhou ali no início para ser um jogo bem fácil, né, para o Vasco. O Vasco abre 2-0 com muita facilidade. A equipe do Maricá muito frágil, uma equipe muito fraca. Então o Vasco faz 2-0 ali, dominando a partida. Tava com cara de goleada, né, de que o Vasco ia fazer 5-6 no Maricá. Depois, num cochilo da zaga do Vasco ali, uma bobeira, né? A zaga do Vasco dá muito mole. O Vasco acabou levando o gol ali e o Maricá diminuindo. E logo depois o Lucas Piton conseguiu ser expulso e complicar a partida, né? Ainda no primeiro tempo, Lucas Piton foi expulso e o Vasco teve que jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos. Mas mesmo assim, Maricá é uma equipe muito frágil e praticamente não conseguiu levar perigo para o gol vascaíno. O Vasco volta para o segundo tempo e em 10 minutos já faz 3-1, 4-1 e define a partida, né? E depois o Maricá ainda diminui para 4-2, mas aí já estava um jogo completamente controlado. E o Vasco estreia vencendo, né? O Diniz escolheu colocar força máxima, então o Vasco foi com força máxima desde o primeiro jogo e faz 4-2 ali com bastante tranquilidade. A tendência é que no próximo jogo o Vasco use uma equipe alternativa. Nesse jogo de estreia, o Diniz quis testar ali a equipe principal, né? Até porque estamos numa espécie de pré-temporada aí. E o Vasco faz 4-2 com muita facilidade. Ontem, o jogo ali teve uma carinha de despedida em relação a Ryan, né? Ryan que recebeu essa proposta do Bournemouth da Inglaterra, as negociações estão acontecendo e Ryan pode deixar o Vasco aí essa semana. Ontem estava com muita cara de despedida, né? O jogo do Ryan e fez 2 gols. O Diniz, na entrevista coletiva, disse ainda que conta com o Ryan, que não quer que ele vá embora, que ele é um jogador insubstituível, que se o Vasco perder o Ryan, o Vasco não consegue comprar outro Ryan. Então ele quer que o Ryan fique até o final dessa temporada e ele fala sobre isso, né? Ele até fala que depois do jogo de ontem o Ryan tá valendo uns 3, 4 milhões a mais. Confira só. Uma estratégia vai ter que ser montada agora se isso se confirmar, porque eu não estava contando com a saída do Ryan. Por mais que a gente imaginasse que fosse seguir, ele ter proposta, porque eu converso muito com o Ryan, eu já conversei com as pessoas próximas ao Ryan mais de uma vez. E o entendimento do clube ao renovar o contrato do Ryan não era uma saída agora nessa janela. Eu acho que o Ryan tinha que ficar pelo menos mais essa temporada no Vasco. E o Ryan, eu repito assim, substituível mesmo.
A gente não vai contratar outro Ryan. O Ryan ele vale mais do que ele está sendo negociado. Depois do jogo de hoje, o Ryan já vale uns 2, 3, 4 milhões a mais. E conforme o ano vai andando, ele vai valendo mais. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui. O Ryan só precisa do tempo para ir confirmando e fazendo coisas. E ele merece sair daqui com outro tipo de status e com uma situação de poder escolher melhor aonde ele vai jogar. Ele sairia mais maduro e ia sair, se ele sai no final do ano, ele ia sair novinho ainda, ia sair com 20 anos e com um nome mais consolidado no Vasco, mais consolidado no futebol brasileiro, muito provavelmente com convocação para a seleção brasileira, porque o Ryan é um jogador diferente. Eu falo isso para vocês desde que eu cheguei aqui. E ele é um potencial que ele está se descobrindo. E ele, cada vez mais ele se descobre e gosta daquilo que está sendo descoberto por ele mesmo. Então os motivos para mim são vários para o Ryan ficar. A questão financeira é uma coisa que tem como resolver. E esportivamente o melhor lugar para o Ryan ficar nesse momento é no Vasco. Tá aí, eu concordo plenamente com o Diniz e vamos... assim, a proposta é muito boa, mas, cara, sou torcedor, quero que o Ryan continue. Não quero que ele saia do Vasco, não. Quero que ele continue. Então, vamos ver. Quem sabe o Vasco não recusa essa proposta aí do Bournemouth. Tá na mão do Vasco, né? Talvez o Vasco recuse a proposta e o Ryan fique. E aí seria motivo de festa, né, pro torcedor. Vamos aguardar, essa semana vai ser decisiva, aparentemente terá uma reunião hoje, né, do Ryan com a direção do Vasco, e essa reunião pode definir aí se o Ryan será vendido ou não. Outro jogador que também está em clima aí de despedida é Pablo Verratti, né? Pablo Verratti entrou ontem, faltando uns 5 minutos para o jogo terminar, teve uma boa oportunidade de gol, quase fez. As negociações continuam com o Cerro Porteño, inclusive hoje a imprensa paraguaia já crava que o Verratti aceitou a proposta do Cerro e que a coisa está avançando também para a liberação do Vasco e que ele será jogador do Cerro Porteño. Mas ontem na coletiva o Fernando Diniz também disse que conta com o Pablo Verratti. Conta com ele para o restante da temporada, mas disse que se o jogador quer sair e receber uma proposta, não tem muito o que fazer. Confira só. Rumores, né, do negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verratti estava fora dos planos e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante pra gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verratti fez no Vasco é uma coisa muito importante. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, vale às vezes mais do que um título. Porque o Vasco, se cai naquele momento, ia ser muito desastroso para todo mundo. A gente não sabia como é que o Vasco ia estar hoje. Então o Verratti ele é um cara que ele tem muita importância na história recente do Vasco. E é um grande artilheiro e é um ídolo da torcida. E ele sempre me ajudou no campo, mesmo jogando ou não jogando. Então, ele em nenhum momento, na minha composição de elenco, ele teve fora dos planos. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, se vai ter alguma negociação ou não, eu não posso te dizer agora. Tá aí, né? Eu acho que Verratti é fim de ciclo mesmo, acho que tá com cara realmente que vai embora, mas vamos aguardar. Acho que hoje, durante o dia, a gente vai ter uma definição também sobre Pablo Verratti. Agora, o que a gente tem de concreto é que o Vasco acertou a compra de 2 atacantes, tá? Um já estava no elenco e o outro chega para reforçar a equipe. O que estava é Andrés Gomes. O Vasco acertou a compra do Andrés Gomes por 4,5 milhões de euros. O jogador pertencia ao Rennes da França e o Vasco exerceu a opção de compra prevista em contrato de empréstimo do atacante colombiano. A direção do Vasco vai investir um valor um pouco acima, né, dos 30 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Andrés Gomes foi um dos destaques do segundo semestre do Vasco em 2025 e, enfim, foi o melhor jogador do Vasco ali, né, nas semifinais e finais da Copa do Brasil. Tinha que continuar mesmo para essa temporada e o Vasco adquire o jogador em definitivo. Outro jogador que o Vasco está adquirindo é o atacante Brenner. O Vasco praticamente fechou a contratação do atacante Brenner. As conversas avançaram nas últimas horas e as partes estão bem próximas de um acordo.
Vasco e o staff do jogador estão confiantes no acerto em definitivo já nas próximas horas. O jogador já está aguardando essa definição para viajar para o Brasil. O Vasco deve pagar cerca de 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus a partir de metas e performance, o que totalizaria ali 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O jornalista Fabrício Romano, que é o principal jornalista do mundo de transferências, já cravou que o Brenner será jogador do Vasco. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui! Bom, meus amigos, vamos falar de Ryan, né? Vamos falar de Ryan porque a notícia caiu como uma bomba no noticiário vascaíno. Notícia que foi publicada pelo Globoesporte.com, que o Ryan se acertou com o Bournemouth da Premier League e agora o Vasco vai decidir se aceita ou não a proposta de 35 milhões de euros que a equipe inglesa enviou ao Gigante da Colina. Entre o jogador e o clube inglês já está tudo encaminhado para um contrato de 5 anos. A proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais. A negociação agora só depende do ok do Vasco, se o Vasco aceita ou não vender o jogador para a Premier League. Nessa janela de transferências, o Vasco já recusou uma proposta do Zenit pelo Ryan. A proposta foi de 31 milhões de euros naquela situação. O Vasco pediu 50 milhões de euros para poder negociar o atacante com os russos e além do Zenit, né, e do Bournemouth, o Borussia Dortmund também tem interesse na contratação do jogador. Proposta de 220 milhões de reais, 35 milhões de euros na mesa. O Bournemouth é o 15º colocado da Premier League, tem 26 pontos nesse momento em 21 rodadas e acabou de vender o Semenyo, que era o destaque do time, para o Manchester City por cerca de 65 milhões de libras, perto ali dos 470 milhões de reais. É por isso que eu acho que uma venda para um time intermediário da Premier League acaba sendo uma boa para o Ryan, porque ele vai jogar, se ele chegar num time de ponta, um Chelsea, um Real Madrid, um Liverpool, um Manchester City, provavelmente de cara ele não vai jogar, vai ficar sendo emprestado. Num time de meio de tabela, meio escalão, vai jogar de cara. E ele fazendo uma boa temporada, né, num time de menor escalão na Premier League, naturalmente na temporada seguinte é vendido por uma fortuna pros gigantes, né, do futebol europeu. Então acho que isso é uma boa para o Vasco e também para o Ryan. Mas vamos seguir aqui com mais informações. Agora informações trazidas pelo jornalista Rodrigo Silvério. Ele publicou que desde o início a pretensão do Vasco, em alinhamento com o staff do Ryan, sempre foi manter o jogador até que surgisse uma proposta positiva para ambos os lados, financeiramente para o Vasco e esportivamente para o atleta, com um plano de carreira claro e possibilidade real de espaço. Esse cenário passou a se desenhar nas últimas semanas e o atacante está aí no radar do mercado internacional. O Ryan deve estar aí na próxima lista de convocados do Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira, fator que pesa diretamente na valorização do seu passe. O jogador e a sua família, nesse momento, veem com bons olhos uma ida à Premier League, especialmente diante de um projeto que lhe atribua um grau de importância e protagonismo dentro do elenco, o que vai acontecer nessa proposta do Bournemouth. Enfim, é um projeto que anima, né, o Ryan e o seu staff. O movimento ocorre ali por meio de intermediários que conduzem as tratativas e fazem a ponte entre as partes envolvidas. O clube inglês entrou nesse mercado querendo comprar o Ryan após acertar a venda do Semenyo ao Manchester City e passou a avaliar ali nomes para reposição, né, desse jogador. Qualquer saída do Ryan só vai acontecer se a operação representar um retorno financeiro expressivo, compatível ali com a importância do jogador e com o planejamento esportivo e financeiro do Vasco. O Ryan está aguardando os próximos passos, mas a avaliação interna segue positiva. Diante do avanço
do interesse das conversas conduzidas por esses intermediários, existe a possibilidade de que o atacante esteja fazendo aí as suas últimas partidas com a camisa do Vasco, embora até o momento, né, nenhuma decisão oficial tenha sido tomada. Mas a proposta é muito boa, 35 milhões de euros, o Vasco ainda vai manter uma porcentagem, é o que estão dizendo, né? O Vasco ainda mantém uma porcentagem de uma venda futura do Ryan e ele vai aí para a Premier League. Então, tá esquentando. Segundo o Globoesporte.com, o Ryan já aceitou a proposta, já deu o ok para o Bournemouth da Premier League e agora resta o Vasco aceitar vender ou não. O Vasco vai avaliar se aceita, se acha que a proposta é boa, é justa ou se vai aguardar uma proposta melhor. E aí, meus amigos? Situação bem tensa, né? Mas a gente sabia que era difícil segurar o Ryan por muito tempo. Deixa sua participação aqui nos comentários. Bom, como eu disse na abertura do vídeo, tá passando despercebido, mas hoje tem jogo do Vasco. O Vasco enfrenta 9h30 o Maricá. A expectativa é que o Vasco coloque os seus titulares hoje, né? Que o Vasco vá com a equipe titular para esse jogo contra o Maricá. O Fernando Diniz testando aí a equipe já para a sequência da temporada. É isso, vou ficando por aqui. Volto a qualquer momento com mais notícias, até porque tá bem movimentado o dia de hoje, para você ficar por dentro de tudo, em tempo real também,